Bom dia pessoal, Felipe Lopes chegando aqui para mais uma live. A live acontece todos os dias às 7h27 da manhã. Contudo, hoje, raramente aí a gente começa um pouquinho mais cedo, tá bom? Mas se você não está assistindo essa live ao vivo aqui, você pode depois assistir as lives que ficam gravadas aí no Facebook, no YouTube e também aqui no Instagram. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, eu ajudo você, tá, a se tornar um mentor aí de empresários, de negócios e faturando 10 mil reais todos os meses, tá? E hoje, no tema da live de hoje, eu vou falar sobre qual é o maior medo que as pessoas têm ao pensarem em ser um mentor, em se tornar um mentor. O que impede as pessoas, na verdade, de se tornar um mentor? O que impede as pessoas de se tornar um mentor de empresários e ganhar aí nos meses 10 mil reais, trabalhando aí muito menos do que você trabalha hoje? Existe uma coisa em comum, eu percebi entre as pessoas, tá? E o que é essa coisa comum? Essa coisa comum é, direto ao ponto, as pessoas, elas têm medo de mudar de carreira. As pessoas têm medo de mudar de carreira. Por isso, elas acreditam que não conseguem ganhar 10 mil reais trabalhando como mentor de empresários, mentor de negócios. E eu quero falar para você, tá, aqui nessa live, para você que vai assistir depois dessa live, que você não precisa largar a sua carreira, você não precisa fazer uma transição de carreira agora para que você possa ser um mentor de negócios, um mentor de empresários, faturando 10k todos os meses. Você não precisa largar. Felipe, mas como assim? Eu vou trabalhar numa outra profissão, numa outra carreira e sem largar a minha? Sim, exatamente. No entanto que no início nós recomendamos a você usar isso como uma fonte de renda extra. Por quê? Para que quando você se sentir seguro, confiante, tranquilo, você possa assim fazer a sua transição de carreira. O que significa a transição de carreira? Significa você largar o seu trabalho atual e se dedicar somente a profissão de mentor de empresários. E por que eu estou falando isso para você? Vamos lá. Eu estou falando isso porque eu fiz isso, tá? Eu não me permito falar nada para vocês aqui do que eu vivi na minha vida. Então, o que significa isso? Significa que lá atrás eu fiz isso. Eu fiz várias formações, depois todo mundo já sabe. Quem não sabe, eu falo isso nos nossos treinamentos. Eu criei uma metodologia própria, tá? E comecei a entregar o meu projeto, meu produto, fechar os meus contratos. Para quem trabalhava 12 horas por dia e ganhava 3 mil, 3.500 reais, agora passa a trabalhar 3, 4 horas por dia e ganhando 10, 15 mil reais, é o sonho, né, de todo mundo. E isso aconteceu na minha vida. E quando aconteceu na minha vida isso, eu comecei a ganhar 5, 7, 8, 10 mil reais, eu ainda dividia com a minha outra profissão, que eu trabalhava 12 horas por dia. Você fala, pô Felipe, mas trabalhava 12 horas por dia, como que você atendia então os seus clientes? Óbvio, eu atendia aos sábados, eu atendia aos domingos, eu atendia à noite. Eu me virava para atender no espaço livre de tempo que eu tinha. Por isso que eu falo para você que você não precisa largar a sua profissão atual, a sua carreira atual, para você poder se lançar nessa nova profissão de mentor. Por quê? Porque você pode usar ela como uma fonte de renda, e uma fonte de renda de 5, 7 mil. Aí você fala, Felipe, você tá brincando, 5, 7 mil é mais do que meu salário, é quase 2 vezes a mais. É exatamente isso que aconteceu comigo. E o que eu fiz? Se você perceber, quando isso acontecer com você, que vai acontecer, você seguindo passo a passo, tendo consistência, quando acontecer isso com você, você vai ter o mesmo raciocínio que eu tive. Peraí, se eu estou trabalhando 5 horas por dia, se eu estou trabalhando 2 dias na semana e estou ganhando 10 mil reais, peraí, se eu entregar mais energia, me dedicar mais a isso, eu vou ganhar 15, 20, 30, 40, 50. Sim, é exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu percebi que se eu entregasse mais energia, dedicasse mais, tá, a minha profissão de mentor, de coach, eu conseguiria ter muito mais resultado do que eu vinha tendo dividindo com outra profissão que eu tinha no momento. E por que eu estou falando isso? Porque você pode agir assim, você deve agir assim.
O que você deve fazer é divida a sua profissão atual com a profissão de mentor. Quando você começar a fechar seus primeiros contratos, que for, tá, esses contratos maior, esses contratos vão ser logicamente maior que o seu salário. Se você ganha menos de 5 mil, 10 mil reais, eles vão ser maior que o seu salário. E quando você fechar seus primeiros contratos, aí sim você pode se sentir seguro de abandonar o seu trabalho atual e dedicar energia somente a isso. Tá? Por quê? Porque se você dedicar energia somente a isso, os seus resultados vão ser maiores, vão ser melhores. Então, dessa forma você pode ter muito mais resultado. Então assim, ó, o que eu quero falar pra você é que você não precisa ter medo de largar a sua profissão para ser um mentor faturando 10k por mês. Felipe, mas por que eu não preciso largar minha profissão? Porque você pode usar a profissão de mentor tanto para lapidar você como pessoa, como profissional, mas para usar como fonte de renda extra. E quando você começar a extrapolar os seus resultados, ganhar muito mais do que você está ganhando na sua profissão atual, aí sim você pensa em fazer a transição de carreira. Foi isso que eu fiz e deu muito certo. Então veja, meus amigos, tô resfriadinho um pouquinho. Meus amigos, você não precisa estar esse medo. Então, Felipe, esse medo de mudar de carreira, de saber se vai dar certo, se não vai dar certo, não precisa ter esse medo. E por que você não precisa ter esse medo? Porque você não vai abandonar tudo, você não vai largar tudo e amanhã você vai se ver assim, nossa, o que eu tô fazendo agora? Não. Se você não gostar, se não der certo, claro que você não pode pensar nisso, mas eu tô fazendo aqui vamos falar assim, um estudo conservador com você. O que é um estudo conservador? A gente fala que é um planejamento, um risco calculado. O que é o risco calculado? O risco calculado na nossa profissão tá, eu vou fazer a formação de mentor. Se porventura não der certo, se eu não conseguir fechar contratos de 10 mil, que eu feche contratos de 7, 5 mil, mas vamos supor que não é para mim. Primeiro, eu posso devolver o curso, não preciso ficar com o curso. Se eu tenho um período aí de abono aí que eu posso devolver o curso, eu faço isso. E outra coisa, eu posso voltar para minha profissão atual. Eu tenho minha profissão atual. Não preciso ficar desesperado, né? Eu não vou passar fome. Porque, de fato, eu tenho algo que me sustente no início, tá? Então, assim, você não precisa ficar com esse medo. Não precisa ficar com esse medo que você precisa mudar de carreira de uma vez, tá? Eu nem recomendo isso. Eu espero que você faça um planejamento calculado. O que significa o planejamento calculado? Eu faço a formação de mentor de empresários, começo a colocá-la em prática junto com a minha profissão atual e quando ela começar a me trazer resultado, aí sim eu penso em fazer uma transição de carreira. Então não precisa ficar com medo, porque você não precisa abandonar a tua profissão de imediato para você começar a fazer e exercer essa profissão de mentor. Porque você não sabe se você vai gostar, você não sabe se vai dar certo. Você não pode pensar assim, tá? Mas a gente tem que pensar nessas possibilidades, tá bom? Se essa live fez sentido para você, compartilha com outras pessoas para que a gente possa marcar o maior número de pessoas possíveis aí, tá? Desculpa pelo resfriado aqui, que o resfriado ele não ia me impedir de fazer essa live para você, tá bom? Galera, forte abraço aí, tá? E todos os dias a live aqui, tamo junto, tá? Fui!